para a gente iniciar, eu quero falar sobre essa questão, né, desse tempo que a gente está vivendo, essa geração que a gente está vivendo, que gosta das coisas rápidas, né? Essa geração das coisas aceleradas, né? É a geração de que gosta de internet rápida, né? É a geração de que não gosta de esperar o computador ligar, que demora, quando tem que fazer atualização, eles já ficam angustiados, né? É a geração que não gosta de lidar com pessoas devagar, com pessoas lentas. Eu queria saber, Lu, se esse imediatismo da nossa sociedade pós-moderna, ele pode ou ele está causando também ansiedade, tem trazido transtorno para o nosso tempo atual. Então, como você mesmo disse, esta aceleração, né, da pós-modernidade, esse mundo acelerado em que nos obriga, na verdade, o mundo, ele tem nos obrigado a viver nessa aceleração. Porque se você não acompanha a aceleração, automaticamente você não é bom, né? E quanto mais para jovem. Se o jovem não for o melhor aluno, né? Se a galera não conseguir prestar aí o vestibular, não passar para uma boa faculdade, ele não é o cara, né? Não foi uma menina que estudou o suficiente, às vezes não. Às vezes você se dedicou, ela se dedicou, ele se dedicou, porém o mundo exige com que você chegue na frente sempre. Você sempre precisa chegar na frente para ser melhor. E isso é muito cobrado dos jovens. Você lida aí com a galera e deve receber inúmeras reclamações, né, de pais que pegam no pé, dos familiares que pegam no pé, porque você tem que ser bom, porque você tem que chegar na frente, porque você tem que ser, e com isso os amigos vai induzi-los também, porque você tem que ter o melhor telefone, você tem que ter o melhor computador, você tem que ser o melhor na tecnologia, e isso tudo vai lhe causando sim uma excitação. E essa excitação vai te levar a comportamentos ansiosos, e isso é fato, ajuda muito sim. Então vamos lá, o que é a ansiedade e como a gente identifica se você sofre realmente desse transtorno? O que é a ansiedade, né? E como saber se realmente eu estou com esse transtorno? Então, a ansiedade ela está muito atrelada à preocupação, entende? Por exemplo, coisas muito básicas. Amanhã eu tenho uma prova. Você já está ansioso desde o dia em que você soube que teria a prova, e isso pode ser 1 ano atrás. Isso já vai lhe causando um sintoma aí de expectativa junto com preocupação. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. É normal do humano se preocupar. Até porque essa preocupação ela vai nos guardar e nos resguardar de muitas coisas. Verdade. Né? Por exemplo, uma decisão tomada de qualquer forma. Talvez isso não aconteceria se você tivesse essa preocupação, ou seja, essa ansiedade que eu costumo chamar de boa. O fato de você ter aquela... viver minuciosamente, né, ser cuidadoso com as questões, ou seja, você está preocupado com a prova porque você quer tirar uma nota boa e você quer passar, essa é a sua meta, esse é o seu objetivo. Então, a ansiedade ela vai estar atrelada à preocupação. Até aí, tudo bem. Não tem nada de mais nisso, não tem nada de anormal. Quando foi a sua pergunta, que essa ansiedade ela já se transforma em transtorno, né? Ou uma ansiedade patológica, que a gente vai ter que observá-la aí de uma forma com mais atenção. Quando começa assim surgir alguns sintomas. Igual a Laís falou que já estava ansiosa porque o povo não chegava e eu não entrava, aquela coisa toda. A ansiedade da Laís até então, tranquilão. Seria perigoso se a Laís aí durante a live, desculpa, tá, Laís, está te usando aí como exemplo. Se a Laís aí na live... Tá lá em Goiás, ai meu Deus. Goiânia. Se a Laís aí...
Goiânia. Se a Laís, aí na live começasse a ter alguns sintomas. Por exemplo, Laís começasse a ter taquicardia porque a live não começava. Entende? A Laís ter sudorese, as mãos suar, os pés suar, o corpo começar a suar porque a live não estava começando. Aí a Laís ia ter dispneia, falta de ar, porque a live não estava começando. Ou seja, a ansiedade ela vai ser considerada patológica ou com um transtorno generalizado de ansiedade a partir do momento que começar a surgir esses sintomas. Sintomas esses que, por um motivo que nem é tão relevante assim. Talvez é um problema que você tem que é desse tamanho. Só que a sua psique está transformando ele num monstro. Então, daí começa a gerar aí esses sintomas. Aí é taquicardia, insônia, você não dorme. Você tem algo para resolver amanhã. Você já está pensando nisso hoje, você não dorme a noite inteira. E o problema é só amanhã que você vai resolver. Então, isso aí, a gente já começa a sinalizar aí um transtorno de ansiedade. E, assim, é interessante porque os jovens, eu costumo muito falar isso, o jovem tem que lidar com essa situação que é mais comum para eles, né? Porque os jovens, eles têm... eu falo lá sempre para eles que os jovens têm que tomar uma decisão que vai, assim, definir toda a vida deles na idade que eles têm. Né? Essa idade entre os 17 aos 30 anos é uma idade que define muita coisa para ele. Ô, Tati tá aí com a gente, minha amiga, que bom ter você aí com a gente. Então, assim, essa idade é uma idade que define muita coisa para eles. Eles vão ter que definir duas coisas que, assim, que eles podem até mudar, mas gera transtornos. Uma é a profissão que eles vão escolher. Né? Isso aí causa, né, aquela preocupação, qual faculdade que vão fazer, né? O que eles vão escolher para exercer de profissão, e a outra é a pessoa que eles vão se relacionar, que é um outro ponto que eu percebo trabalhando com jovens que geralmente geram muito transtorno, né? A questão dos relacionamentos. Então, assim, eles têm que tomar essas duas decisões que vão influenciar toda a vida deles. Então é bem complicado realmente para eles lidar nessa situação. E qual dica que você daria assim, para eles já em relação a isso, em relação à escolha de profissão, à escolha da pessoa que vai se casar, que vai namorar, que vai noivar, como não se deixar envolver numa ansiedade que possa trazer transtorno para isso? Então, como você mesmo disse aí no início da sua fala, são duas decisões que podem ser mudadas. Veja bem, essas decisões, elas podem ser mudadas no meio do caminho. Ou seja, não é porque, vamos falar da profissão. Hoje você escolhe uma profissão. Hoje eu estou com quase 40 anos, já passei dessa fase. Mas a galera que está aí pensando em uma profissão, nossa, eu vou escolher essa profissão hoje, no meio do caminho você vai descobrir que não era isso que você queria. Aí você vai se culpar, vai se condenar, ai, por que eu fiz? Cara, tá tudo bem. Vocês têm um tempo de sobra para prosseguir em uma nova jornada, em uma nova escolha. Então, uma dica que eu sempre deixo para os jovens é isso, não se culpe. Porque o que acontece muito, eu vou voltar lá no início da minha fala, eu até falei isso para eles aí quando eu fui aí na igreja, né, no encontro com Carol, que o que acontece muito é o seguinte: jovens que começam uma carreira por desejo dos pais. É verdade. Né? Você é professor de educação física. Vamos supor que seu pai tinha um sonho de ser professor de educação física, mas não conseguiu ser. Não, então eu quero que o Maicon vai ser o professor de educação física que eu nunca fui. Quantos jovens passam por essa situação? Pais que querem se realizar nos filhos. Eles fazem isso de maldade? Não, absolutamente não. Eles fazem isso com a melhor das intenções possíveis, porém, está causando e acarretando aí um transtorno, né? Porque eles vão seguir por conta do desejo dos pais. Não estão felizes, e acontece muito mais. Daí vai gerar, assim, ansiedade, vai gerar depressão, vai gerar uma série de coisas. Mas no meio do caminho, eles resolvem,
né? Não, eu não quero isso, eu quero isso daqui. E tudo bem. Vai gerar um desconforto? Vai gerar. Mas a dica que eu deixo é o seguinte, que você está no tempo de tomar as suas decisões hoje, e se porventura essa decisão não foi a que você gostaria de ter tomado, e lá na frente você percebeu, você pode retornar. Pode retornar e escolher aquilo que vai te fazer feliz, de fato e de verdade. Né? Porque a escolha de profissão hoje é o seguinte, tem que escolher a profissão que me dá mais dinheiro. Né? Porque quem ensina isso pra gente é o mundo. A sociedade cobra isso da gente. Pô, cara, tu vai ser professor de educação física, leva a mão não, tem que ser médico, né? Tem que ser juiz, tal, e começa a idealizar um monte de coisas. Mas a gente sabe que nem tudo é dinheiro, a gente precisa pensar no nosso bem-estar pessoal, né? No nosso bel prazer mesmo, de verdade, isso não é egoísmo nenhum. Igual o relacionamento. Quantas vezes, né, a gente vai fazer escolhas erradas? Vamos fazer escolhas erradas sim, e isso faz parte da vida. Nós crescemos através de escolhas erradas. Sim. Aí, daí que se dá o nosso desenvolvimento. Porque lá na frente a gente vai aprender um monte de coisas, não vamos repetir os mesmos erros e ainda vamos passar experiência para os outros. Então, o que acontece muito nessa questão da pessoa ficar, do jovem, né, ficar ansioso, nessa questão, ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai, será que vai dar bom? E se der ruim? E o que as pessoas vão falar de mim e tal? Tem que pensar o seguinte, se der errado, está tudo bem. A gente vai seguir uma nova diretriz, escrever e alinhar uma nova reta e vamos seguir uma nova rota e vamos seguir em frente. E não deixar com que esses transtornos invadam aí a nossa alma e acaba por piorar mais ainda as situações. Isso é muito importante, eu até costumo dizer que existem pessoas que têm a síndrome de manobrista, né? Eles vivem... Já viu manobrista de shopping? O cara ele foi treinado para olhar para o lado e para trás. Ele vive olhando para o lado e para trás, né? E às vezes a gente vê muitas pessoas vivendo assim, elas vivem olhando para o que fez no passado, o que fez de errado, né? E a Bíblia sempre vai nos ensinar, eis que tudo novo se fez, nova criatura e assim vai. Exatamente. A gente tem que ter um olhar futurista, né? De alguém que acredita em dias melhores, né? Exatamente, é isso aí. Vamos continuar aqui. Teve uma pergunta aqui, mas a gente no final a gente vai abordar sobre isso. Já estavam perguntando dicas de como lidar com esses ataques de ansiedade, né? Essas sudorese, essas coisas que você falou no início. No final, a gente, com toda certeza, a gente vai dar dicas bem importantes de como a gente lidar com isso aí, tá bom, galera? Então, só aguardar um pouquinho, fica com a gente até o final. Se você já está achando interessante, chama a gente para estar participando conosco aqui, que eu creio que vai ser bênção. O problema do relacionamento errado na adolescência é que pode vir com uma gravidez precoce. E aí, como fica? Olha aí a pergunta que foi colocada. Então, o problema a gente está falando aí, de... Então, posso falar? Pode. Então, isso vai ruminar no que eu falei anteriormente. Um relacionamento que você não fez uma boa escolha, né? Ou no meio do relacionamento você não fez uma outra boa escolha, não se preservou, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer. Ainda mais se tratando de jovens, né, que seguem aí no segmento religioso, que servem a Cristo, enfim. Engravidou. Como é que faz quando engravida? Vamos fazer o pré-natal. Não é verdade? O bebê vai nascer. Mas a sua vida acabou? Não acabou. Aí a gente vai lembrar do manobrista que você falou aqui. O bebê nasceu e você vai ter que continuar olhando para frente, uma visão futurista, como você disse. A sua vida não acabou ali. Vai ter consequências por conta disso? Vai, porque uma gravidez na adolescência, de fato, vai trazer alguns transtornos. Mas você vai prosseguir com as consequências desse transtorno, mas em constante desenvolvimento. Foi o que eu disse anteriormente. Deu errado, o que vai servir? O que você aprendeu com isso? Né? Eu costumo dizer que a gente não tem que perguntar o porquê das coisas, e sim para quê das coisas. O que eu aprendi com essa gravidez precoce? O que eu aprendi com esse relacionamento errado aqui nesse momento? Lá na frente, lá no futuro, eu vou entender porque tudo isso aconteceu
né? Como eu disse, eu vou poder abençoar outras pessoas com as minhas experiências, porque se hoje eu sou psicanalista, é porque um dia eu fui uma paciente de psicanálise, fui depressiva, etc. Enfim. Mas o que acontece? A gente continua olhando para frente. Então, se aconteceu isso, vai ter sim aquelas coisas que vão ser acarretadas, né, por conta da escolha, mas precisamos sempre seguir em frente. E tendo a consciência de que aquele, né, que nos ama, que nos amou, ele nunca vai nos deixar só. Ele perdoa o pecado, né, ele nos orienta a não pecar, mas temos ele como advogado e ele nos conduz aí, nos ajuda a continuar na jornada, na caminhada. Show. Aí a gente vai entrar em outro campo, que é o campo das escolhas, né, da decisão. A gente tem bastante personagens. Aí tem uma outra live. Já deixa um gancho até para outra live. Porque as escolhas, elas vão influenciar toda a sua vida, né? Tem escolhas que realmente, decisões erradas que realmente que a gente toma, que a gente consegue voltar para o trilho e elas não vão nos trazer tanto dano, mas existem outras que vão trazer muitos danos, que são as consequências. E aí a gente precisa, por isso, tomar muito cuidado nas escolhas que a gente faz, né? Para a gente não sofrer tanto. Eu costumo até dizer, eu falei numa mensagem agora que eu preguei na igreja sobre renúncia, falei sobre José, eu falei que uma das coisas que eu fiz muito na minha juventude, ainda estou um pouco novo, né, mas já saindo da juventude, foi observar os erros das pessoas, né? Eu vi muita gente fazendo muitas coisas erradas, batendo a cara, e aprendi com os erros delas e tentei não cometê-los para tentar ter uma vida mais bem sucedida. Então, assim, fica aí uma dica, né? Às vezes você não precisa bater a cara para você acertar, né? Não precisa bater a cara para você acertar, basta você olhar o que acontece com muitas pessoas. Mas se ainda assim acontecer, fica aí a dica que você deu, que é de suma importância para nós. E aí, a gente continuando, a gente utilizou como texto base Mateus 6, e Mateus 6 ele traz duas palavras que eu acho muito interessante a gente trabalhar aqui também sobre a ansiedade. Ele vai falar sobre as inquietações, né, que a gente até já entrou um pouco, falamos já sobre essa questão da inquietação, e você definiu bem essa diferença de até que ponto essa inquietação, isso se torna uma ansiedade que pode trazer prejuízo, e até que ponto não é um estado normal, beleza, né? Essa inquietação pelo dia de amanhã, pelo que vai acontecer. Tem algumas que são necessárias, como você falou muito bem, e tem outras que são excesso. Mas a gente tem também nesse texto um ponto que vem trazer bastante relevância, é sobre prioridade, né? Ele vai falar no versículo 33 sobre a questão da prioridade, que eu acho também que é uma das questões que acaba acarretando a ansiedade. Fala para mim o que você acha em relação a isso. Esse texto de Mateus é muito bacana, né? Porque Jesus ele deixa aqui um programa de vida para gente. Ele deixou aqui o seguinte, isso aqui é o que vocês devem fazer na vida de vocês. Ter essa consciência aí de administrar esses tempos, né? O presente, que é algo que a gente está vivendo, mas a gente fica preocupado com algo que já se foi, e se preocupa mais ainda com algo que você não sabe nem se vai ter, nem se vai chegar. Aí a gente está aqui nesse momento, preocupado com algo que já foi embora, não existe mais. São defuntos. E a gente pega esses defuntos, trazemos para a nossa existência, e com isso começa a azedar o nosso presente. Quando não, e aí é o nosso caso aqui da ansiedade, da preocupação excessiva, a gente vai ficar pensando, né, lá no futuro. E Jesus aqui no texto de Mateus começa a nos comparar, né, com os lírios do campo. Quanto às vezes a gente se preocupa com a roupa, muito mais com a roupa do que com o corpo. Nos preocupamos muito mais com a comida do que a nossa própria vida. Aí a gente vai entrar nessa questão de prioridade. O que é prioridade para mim? Uma vez eu ouvi um relato de uma paciente que ela ficava preocupada em chamar as pessoas para não ir na casa dela, porque ela teria que fazer a comida. Aí, já que ela teria que fazer a comida, ela ficava a noite toda fazendo comida para ter que receber as pessoas no outro dia. Qual era a prioridade dessa paciente? Receber as pessoas
ter o relacionamento de bem-estar, de conexão na sua casa, ou fazer a comida. Se preocupar com o que a pessoa iria comer. Então, a gente vê que tem algumas prioridades que são completamente distorcidas. Por que eu estou preocupada em que o amanhã chegue? Porque eu preciso realizar algumas coisas, beleza. Mas será que essas coisas, elas são prioridades na minha vida? Porque nós preocupamos tanto, esquecemos de uma prioridade muito importante. Aqui é a prioridade. Que é a nossa regra de fé, né? A nossa regra de vida. Nós, como os salvos em Cristo Jesus, como cristãos, nós nos preocupamos tanto e esquecemos que o próprio Deus, ele cuida de nós. Esquecemos que o próprio Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Então, lá no final do texto, versículo 33, diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É todas as coisas. Então, a nossa prioridade em buscar o Senhor, colocar a nossa confiança, é claro que na profissão, a gente vai indicar várias coisas aqui para você melhorar a sua ansiedade, mas a gente tem que entender que nós precisamos buscar antes de tudo o Senhor. Ele é a nossa prioridade. Né? Ele deve ser a nossa prioridade. É Ele que deve nos guiar, nos dar diretrizes para avançar. A partir do momento que a gente começar a delimitar as nossas reais prioridades, muita coisa também irá mudar na nossa vida. É porque a gente percebe que as pessoas estão botando as suas expectativas em coisas temporais, né? Exatamente, o próprio Mateus vai falar isso no versículo 19: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. São coisas que são consumíveis, que a gente tem colocado a nossa expectativa. E quando nós colocamos nossas expectativas em coisas que são palpáveis, em coisas que são temporais, a tendência é de nós nos frustrarmos. A tendência é de nós nos decepcionarmos. Mas quando nossa expectativa ela está primeiramente em Deus, né? É claro que a gente não vai ser aqui demagogo e dizer que é fácil lidar com essa situação. Não é fácil lidar nesse dia a dia. Tem gente aí que está sem trabalhar já. Eu mesmo estou já um mês sem trabalhar. A gente sabe que tem muitas questões envolvidas em meio a tudo isso. Mas a gente também tem que entender o que eu gosto muito de falar de Isaías 6. Que quando Isaías ele tem a visão, ele vê o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. Eu costumo dizer, o que me alegra é que na visão de Isaías, o Senhor está no trono. Isso quer dizer, ele está no controle de todas as coisas. Né? Por mais caótica que seja, né? O trono da terra, que o rei Uzias tinha morrido, já estava vago. O trono da terra foi substituído. O trono da terra tem várias corrupção, tem tudo de ruim. Mas o trono dos céus, ele está com alguém que está no controle. Então a gente tem que ter nossa expectativa em Deus, nossa confiança em Deus. Eu acho que se a gente colocar mais as nossas expectativas em Deus, eu acredito que é uma boa forma de conseguirmos lidar também com essa ansiedade, não é verdade? Sim. Você falando sobre expectativa, eu sempre costumo dizer o seguinte, que muita expectativa, ela pode causar muita frustração. Então, o que eu sempre falo, a expectativa ela sempre tem que ser menor. Ah, Luciana, mas ninguém vive sem expectativa. A expectativa nos move. Eu também acredito nisso. Mas a gente costuma colocar muitas expectativas em coisas que não valem a pena. Nós temos por costume divinizar o humano, né? Eu vou depositar tudo no Michael, porque o Michael ele vai fazer alguma coisa, porque o Michael é meu líder, ele tem que me ajudar de qualquer jeito, porque o Michael não é assim. E a gente tem que entender em que nós devemos depositar as nossas expectativas. Porque se eu deposito muita expectativa em você, você pode me frustrar. Verdade. Você pode me decepcionar. Isso pode gerar uma ansiedade em mim. Isso pode gerar uma ansiedade em mim, um transtorno de ansiedade, um transtorno de emoções, de sentimentos, enfim, uma série de coisas. Mas quando a gente deposita a expectativa ou a prioridade no Deus que Isaías vai dizer que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés, então aí
as coisas, ela começa a mudar de figura, né? E a gente vai aí se preservar de muitas coisas. Outro aspecto que eu percebo nessa geração que a gente vive, né, nessa geração pós-moderna, a gente está falando em relação à ansiedade, né, e nesse tempo que nós estamos vivenciando, eu percebo assim que a galera está muito envolvida em muitas coisas, por exemplo, né, a gente liga a televisão, o consumismo, né, o Facebook, esse período não está dando para viajar, para fazer essas coisas, né, porque está todo mundo aí em quarentena, mas às vezes acontece muito, traz muito esses sentimentos ruins para as pessoas, porque o que elas estão vendo, o que elas estão absorvendo, né? E às vezes algumas pessoas já estão até nesse quadro, às vezes com filme, né? Filme de terror, coisas assim que com toda certeza, eu acredito, podem também influenciar no que tange a ansiedade, sim ou não? Sim, sim. Aquilo que nós vemos, né? Nós somos muito visuais e absorvemos, né, muitas coisas, e isso gera, assim, em nós um sentimento e um transtorno de ansiedade. Igual a gente está em quarentena, num cenário caótico de pandemia, né? E a gente está vivendo muito isso nas questões de informações. Se você ligar a televisão e ficar ali sentado 10 minutos que você fica, você vai ver um caminhão de informação, de notícia, sabe? Então, o que fazer? Você tem o que fazer? Tem. Desligar a TV. Sair, né? Mudar a sua prioridade nesse momento. Ah, Luciana, mas eu vou ficar alienada, não vou ver as informações do que está acontecendo. Sim, escolha um momento do seu dia, veja sites seguros e fidedignos, como da Organização Mundial de Saúde, sites que vão te dar informações corretas, porque você já está em um momento caótico. As nossas emoções não estão tão estabilizadas assim. E aquilo que a gente vê mesmo vai causar esse tipo de sentimento em nós, né? A galera jovem aí que está estudando online, que tinha prova marcada para fazer, idealizou vários sonhos, né, várias metas para esse ano, vários objetivos, e está vendo o ano indo embora, já não tem nem um mês, mas o pessoal já está falando que o ano já acabou e tá tudo isso. Olha só para você ver como é que as pessoas engrandecem, né? O ano já acabou e eu não vivi nada disso, mas não é assim. A gente precisa tirar o foco, né, e deixar de ver, de visualizar e de ouvir algumas coisas. Isso vai nos fazer bem e vai nos preservar também aí desses transtornos de ansiedade. Eu costumo dizer que você é o que você se alimenta. Eu trabalho com se você se alimenta bem, você se torna forte. O que você se alimenta, você se torna. E aí, deixa eu ver aqui, tem alguém falando alguma coisa aqui? Eu não vejo porque fico logo com crise de ansiedade. Sinto tudo que tá vendo? É um sentimento natural mesmo. O que está passando na televisão, é claro, como você falou muito bem, é alterado. Mas também a gente vê que existe existe algo que pode nos trazer um transtorno, um problema muito sério se a gente ficar o dia todo só acompanhando o que está acontecendo no noticiário. E aí já entrando, a gente já está até falando em relação a dicas, né, de como trabalhar a ansiedade, né, como lidar com a ansiedade. Uma já foi dada aí, né, tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve. E aí eu quero até aproveitar essa oportunidade para falar uma coisa para os jovens que estão nos ouvindo. A gente está num momento bacana, legal, né, que tá tendo live, tá tendo muita coisa aí, né? O pessoal tá botando muito material, muitas igrejas, né? Colocando aí culto online, estão colocando aí muita coisa boa aí, mas também existe muita coisa ruim, né? Vai uma dica, primeira dica aí pro pessoal: priorize os trabalhos da sua igreja, né? Assista o culto da sua igreja. Culto online, né? Assista lá o culto da tua igreja lá, que com toda certeza são homens instruídos que vão estar ensinando. Não estou aqui em nenhum momento proibindo você de assistir nenhum outro trabalho, mas analise bem, né, o que estão falando. Tem muita heresia aí, tem muita coisa errada por aí, tá? Então aí já vai uma dica: toma cuidado no que você está vendo, no que você está ouvindo,
tá bom? O que estão ensinando por aí, ver as bases teológicas de quem está ensinando. Se você tem dúvida, procure o seu líder, seu pastor, né? Ver se é uma referência boa para você assistir. Então isso é muito importante para esse tempo atual, que está tendo muita coisa aí na internet, mas também tem muita porcaria, tem muito alimento ruim, como eu estava falando. E aí, Lu, dá pra gente mais algumas dicas aí então, pra gente saber como a gente pode lidar, quem já tá com ansiedade, e aí a gente vai entrar em 3 campos, né? Pra galera que já tá nesse campo de ansiedade, né? Que já tá sofrendo com a ansiedade, e as pessoas que não têm ansiedade ainda, mas todos nós estamos sujeitos a passar por isso, então as dicas eu acredito que também são válidas pra gente não entrar nesse quadro. Então, como eu disse aí, desfocar, né? Está acontecendo muito de pessoas estar sentindo já aí tendo sintomas de somatização, doenças psicossomáticas. Tem pessoas que estão sentindo sintoma do Covid-19, mas ela não está infectada, entende? E detalhe, os sintomas do Covid-19 é muito parecido com os sintomas de quem está tendo crise de ansiedade. Ainda tem isso, que é a falta de ar, né? Aquelas questões de abafamento. Então o pessoal já começa assim, estou infectado, às vezes você só está resfriado, só está tendo uma crise alérgica, mas você está com medo, por conta do medo excessivo, está fazendo com que você já comece a somatizar aí, esses sintomas do seu corpo. Tem que prestar muito atenção nisso também. Vou deixar até uma deixa aqui. Até semana passada eu era funcionária da área de saúde, trabalhava em um hospital. Então, galera, vá na emergência em caso de última instância, entendeu? Não tenha necessidade. Veja aí mesmo se você está com sintomas ou está com resfriado. Nós vivemos num país que é absolutamente alérgico. Nosso clima aqui é mó doideira, tá? Estamos no outono, é um clima seco, isso vai te dar coriza, alguns desconfortos aqui na área nasal. Então, talvez é só isso. Não fique indo na emergência. O pessoal que está lá porque precisa estar, talvez estejam mais graves. Então, essa ansiedade que vai ficar te causando, eu tenho que ir no médico, tenho que ir no médico. Não tem que ir. Fique em casa. Fique em casa, não precisa ir no médico por conta de um sintoma ou outro. Preste bem atenção no que você está sentindo. Então, essa questão de desfocar é muito importante. Uma dica que eu sempre deixo para a questão de ansiedade é respirar. Luciana, que desespero. Como que alguém ansioso vai parar e respirar? Mas é necessário. É necessário a gente fazer, assim, de vez em quando, uns exercícios de respiração. Isso, e aí vai voltar naquele ponto inicial que a gente começou, né? Da aceleração que a gente vive. A gente não faz mais esse exercício. Exatamente. A gente não para nem para ouvir a própria batida do coração, pai. Nós não ouvimos mais a batida do nosso coração. Isso é muito sério. Momento de você se retirar. Até para orar, você dobra o joelho, olha em 2 minutos, oração, miojo. Senhor, toma aí, embrulha aí, vai. Porque a gente está vivendo no aceleramento mesmo, né? Aceleração. Então, você parar, a gente vai falar isso na terapia, na psicanálise, que são exercícios de meditação, de respiração. Você se retirar, eu sempre falo isso, eu estou atendendo online, eu tenho atendido muitos pacientes com crise mesmo de ansiedade. E tem momentos de crise, de ansiedade, que você vai ter que parar tudo, se retirar, ir para um lugar tranquilo, colocar uma música tranquila e você começar a fazer exercícios de respiração, respirar fundo, porque quando você começa a respirar fundo, o seu cérebro ele dá uma pausa. E quando ele dá uma pausa, ele vai colocando em ordem as ideias, entende? Você começa a ir trazendo as coisas à consciência, começa a se equilibrar, e isso é essencial. É difícil? É difícil. Para quem está se sentindo sufocado, parar e respirar. Mas você precisa tirar, nem que seja 5 minutos. Pense como você gostaria de estar, aonde, com quem, pense em coisas boas, e isso vai fazer uma diferença terrível, Maico. Não parece nada, mas faz uma diferença terrível de boa. Uma outra coisa, praticar exercícios físicos, aí eu vou entrar aí para a tua área. Chama o Maicon,
O Maico vai fazer um programa de exercício para você fazer em casa. Exercício físico é muito bom para controle de ansiedade. Exercício físico libera endorfina, não é isso, Maico? Verdade. Vai te dar a sensação com isso aí, e com isso ele vai lidar aí com serotonina, com noradrenalina, que são aí substâncias que estão envolvidas na ansiedade. Porque quando a gente está ansioso, a gente quer extravasar, né? A gente quer gritar, quer fazer alguma coisa. Aí a gente extravasa onde? Comer. A gente quer comer chocolate, a gente quer tomar refrigerante. Mesmo na esquina, mas quer comer aquele hambúrguer gigantesco, você quer extravasar, descontar a sua ansiedade ali. Mas aí faz ao contrário, desconta no exercício físico. Porque você descontando na comida, a única coisa que vai acontecer com você é o sobrepeso. Aí, muita gente fala assim, mas a ansiedade não engorda. O que engorda é o que você come, é óbvio. Engorda o que você come, mas a ansiedade te leva ao sobrepeso, porque vai fazer você comer muito. Então, atividade física, quando você vai lá, libera tudo que você tem que liberar, você se sente bem, com bem-estar, isso vai te acalmar, porque quando você está fazendo exercício físico, também você está trabalhando a sua respiração, né? Você pode falar isso melhor do que eu. Você também está trabalhando a sua respiração. E isso também vai fazer muita diferença. É uma outra dica. E tem uma menina falando aí que ama fazer exercício físico. Isso aí. Chama o Maico, gente. O Maico vai ajudar vocês a fazer exercício físico. Até eu tô quase chamando o Maico para me ajudar. Isso nada mais é do que uma desintoxicação. Porque como a gente está falando, a gente está sendo muito intoxicado com muita informação, com muita coisa ruim. A gente precisa desintoxicar, a gente precisa limpar. E aí essas dicas vão entrar nesse quesito aí. Tem uma pergunta aqui que eu voltei. E quando a ansiedade dá insônia, o que fazer? Da insônia, isso. Um dos sintomas da ansiedade é a insônia. Quando entra aí no sintoma da insônia, a gente já vai mexer em algumas outras partes. Porque uma outra dica para cuidar da ansiedade é a terapia. Eu ia chegar aí nessa parte. É a terapia, que é muito importante, porque às vezes você fazendo exercício físico, você fazendo só exercício de respiração, você não vai dar conta sozinho. Talvez você precise de um profissional. E o terapeuta vai te auxiliar. O terapeuta vai fazer você se conectar com você mesmo, vai fazer um trabalho de autoconhecimento com você mesmo, para tentar descobrir quais são os gatilhos que na psicanálise a gente chama e na terapia que estão sendo disparados para que você fique assim. Então, a gente vai ter que tratar a causa, entende? Então, a terapia também é muito importante. E uma outra coisa que cuida de ansiedade é a medicação. Você vai ver pessoas que têm dificuldade de dormir, que fazem medicação para dormir. E aí a gente vai ver um monte de coisa, tá? O pessoal falando. Não, porque você não pode tomar remédio para dormir, menina. Que isso? Tira isso da sua vida. Não sei o que. Não existe nada de errado nisso. A partir do momento que quem observar essa necessidade seja o profissional, o médico. Você vai passar pela terapia. Por exemplo, você vai chegar no meu consultório, eu vou detectar que a sua ansiedade está em um nível muito elevado. Nas questões de insônia, por exemplo, né? Tem pessoas que ficam dias, não é só uma noite. Tem pessoas que ficam uma semana sem dormir, Michael. Isso é muito sério. Então, já chegou a um ponto que o neurologista ou o psiquiatra vai ter que intervir. Bloquear isso aí com medicação, mas não é a automedicação, não é o negocinho da Flora, que é bom, que você precisa tomar, e uma vez iniciada a medicação, você não pode interrompê-la. Não quero mais não, Deus falou que me curou e jogou a medicação fora. Não pode também. Quem vai fazer esse desmame é o profissional, é o médico. Então, se essas insônias se tornar constante, porque talvez você está com uma insônia, hoje eu não consegui dormir, mas amanhã eu já consigo, né, ir controlando, tranquilo. Mas se começar a passar de muitos dias, então isso aí tem que ser visto com muita cautela.
Porque o que é insônia? Eu não dormi essa noite e a noite seguinte também não, e a noite seguinte também não. Aí a gente já começa a entrar aí no campo transtorno generalizado mesmo, e a gente tem que ver isso aí direitinho. Porque tem níveis, né? A ansiedade, ela tem níveis, né? Então tem que ser avaliada por um profissional. Exatamente. Quem vai avaliar é o profissional. Não sou eu quem vai, eu estou ansiosa, então eu vou fazer isso aqui que eu sei que é bom. Não. Quem vai te avaliar sempre é o profissional. Sempre é o profissional. A gente vai ver aí alguns princípios, né? Algumas coisas que a gente começa a fazer, que a gente vai se prevenir. Mas quando chega já num nível de patologia, tem que ser encaminhado para o profissional intervir aí da forma correta. Tem gente falando aí que já ficou 3 dias sem dormir. Isso aí já está entrando para o campo. Eu tenho pacientes que ficam até quase 15 dias. E isso não faz nenhum mal, assim, eles se sentem muito bem. Muito bem, né? E aí você vê, né, como uma simples, né, boto aspas aí, ansiedade, ela pode trazer tantos transtornos, como você falou aí, a questão da obesidade, e aí vai gerando outros fatores. Por isso que é importante demais tentar cortar o mal pela raiz, tá? E já está iniciando, está percebendo que isso está começando, já é super indicado você tomar todos os meses os cuidados para você não deixar isso se alastrar. Porque depois que se alastra, né, Lu, acho que fica mais difícil ainda, não impossível, mas fica mais difícil ainda para você conseguir lidar com isso. Porque o transtorno generalizado de ansiedade ou ansiedade social, enfim, ela não cuidada ou tratada, ela vai desenvolver outros males. Ela não fica aí na ansiedade. Ela vai desenvolver outros males. Que males são esses? Síndrome do pânico, por exemplo. Começou lá no comecinho, aquela questão de você ficar preocupado em excesso, né? E aquilo foi evoluindo e você não foi tratando, você foi pensando que era alguma coisa da sua cabeça, se transformou em transtorno, você não cuidou. E o que aconteceu? Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, você pode desenvolver a síndrome de burnout, que também é um problema muito sério, muito sério. Depois da síndrome de burnout, você pode parar lá na depressão. Depressão nível 1, nível 2, nível 3. De uma coisinha tão pequena que você disse, né? Parecia ser uma simples ansiedade, você pode estar depressivo. Então, é muito importante estar atento a todos os sintomas. Tudo aquilo que você sente, que você pensa que é pouco, ou que alguém diga a você que é pouco, porque tem isso também. Você está sentindo alguma coisa, você conta para alguém e pensa, isso é frescura, né? Que isso, menina? Para com isso não é nada não. Isso não é nada não. E você vai deixando. É muito importante você falar, você tirar dúvida, você procurar alguém que entenda, um profissional para te esclarecer, isso é muito importante. A galera está comentando aí, quando se sente ansioso, acho que é seu irmão. Coloca o tênis, vai correr. É isso aí, gente. Gente, tem que fazer alguma coisa para extravasa. Precisa extravasar, não guardar. Porque os problemas emocionais, eles são acúmulos de sentimentos, né? Sentimentos não bem digeridos. Aí fica esse acúmulo, e esse acúmulo que começa a gerar essas coisas aí. A gente tem que botar para fora. De algum jeito, a gente tem que colocar para fora. Aí tá a dica aí. Aí, assim, a gente falou de atividade física, é bom falar, a gente falou até na outra live, procura uma atividade que seja prazerosa para você. Não faça também uma atividade que você não tenha prazer em fazer. Não vai dar estresse do mesmo jeito, você vai já sair de casa mal-humorado para fazer uma coisa que você não quer fazer. Então procura uma atividade que você gosta. Né? E eu acho que também entra nessas dicas aí, como a gente está falando dessa modernidade, que eu acho que influencia muito, alguns não sabem, né? Mas o Brasil tem um dado, assim, infelizmente muito triste. O Brasil, na América do Sul, né, ele é o recordista, tem o maior número de pessoas ansiosas, pessoas depressivas e o número de suicídio. Infelizmente, a gente tem esse dado aí. Então a gente precisa
tomar medidas para a gente melhorar a nossa saúde mental, eu vou dizer assim, nossa saúde mental. Nós estamos muito mal na nossa saúde mental, principalmente no que tange a meios de comunicação, ao telefone. Procura se desconectar um pouco disso e se conectar com pessoas. Atividades assim, você pode fazer, mas eu estou em casa, não dá para fazer atividade hoje, não posso correr na rua, não posso ir para academia, não posso nada disso. Faz uma amarelinha em casa, brinca de amarelinha, resgata os jogos aí de dominó, xadrez, sabe? Reúne a galera, senta na mesa, vamos trocar uma ideia, vamos brincar sobre isso, A, B, C, D, alfabeto, sei lá. Cria uma atividade, uma brincadeira, mas não deixa se envolver só em sentar, ver série, Netflix, né? Celular e tantas outras atividades. Você acaba que você não consegue aproveitar a oportunidade que você tem tão boa de desenvolver um relacionamento saudável com a sua família. Exatamente. Tem que se movimentar, né? Maicon, a Paty Botelho tá aí, é uma personal trainer top demais também, minha amiga. Ela acabou de dar um oi aí, ela é muito boa. Aí, que não é da Rede Jovem, acompanha depois a Rede Jovem aí também. Pode falar. Lá no Ativadora de Almas, a gente sempre faz, eu sempre coloco, né, esses desafios de desconectar. Tem umas ativadoras de almas aí também, dando uns pitacos aí que eu tô vendo elas falando aí. Tem dias que a gente fica um dia. Oi. A gente tá com 4 minutos para encerrar a live. Eu não sei como é que tá teu horário, eu sei que você tem outra live depois, né? Ai, meu Deus. Deixa eu só concluir aqui rapidinho. Então tá. Dá pra você voltar a concluir em 10 minutinhos depois, quando a gente acabar aqui? Dá ou não? Dá sim, dá sem problema. Então a gente conclui e faz 5 para 10, aí a gente fecha, beleza? Tá show então. E lá a gente faz um dia sem rede social e sem telefone. A gente começou a fazer isso em janeiro, porque janeiro é o janeiro branco, né? Que a gente cuida da nossa saúde mental. E, cara, quando nós fizemos isso lá, a gente teve experiências incríveis. E uma experiência que me marcou muito foi de uma mulher, mãe de 4 filhas, que ficou um dia sem celular e ela durante todo o dia fez as 4 refeições à mesa. Café da manhã, olha só, almoço, lanche da tarde e jantar. Ela falou que há séculos ela não fazia isso. Sabe como ela se comunicava com as filhas? Pelo WhatsApp, cada filha no seu quarto e ela nos outros cômodos da casa. E ela depois ela falou assim, cara, que barato a conexão que eu tive com as minhas filhas. Assim, a gente acha que é algo tão pequeno, mas cuidar da nossa saúde emocional é algo muito importante. Você se desconectar, foi o que você falou, fazer esse processo de desintoxicação. Tem dias também que eu largo o celular, eu não atendo ninguém. Quando eu pego no outro dia, está quase explodindo de mensagem. Eu nem dou conta de responder e nem respondo. Mas, assim, tem momentos que eu preciso tirar para mim olhar, para me conectar comigo mesmo. Então, é bom mesmo a gente deixar a tecnologia boa, muito boa, mas tem hora que você vai ter que deixar de lado. A galera jovem, eu sei que gosta muito, né, de maratonar série, depois de ficar lá fazendo resenha sobre as séries com os amigos do grupo do WhatsApp. Mas, assim, tenta desconectar, resgatar isso que você falou, dominó, forca. Ontem eu tava brincando com a minha filha aqui de jogo da velha, sabe? Brincar de jogo da velha, de dedanha, faz brincar de elástico. Quebrei já 2 pernas brincando de elástico quando eu era criança, na minha infância. Cara, isso é maior barato, isso faz um bem à nossa alma muito grande e vai nos privar desses sentimentos, desses transtornos, dessas doenças mentais que nos rodeiam aí o tempo inteiro. Show de bola. Tem mais dica aí que você pode dar pra gente conseguir lidar com a ansiedade? Então, as dicas, eu falei aqui, eu queria voltar até lá sobre o exercício físico. A Paty, que está aí com a gente, teve uma vez que a gente fez lá um evento ao ar livre. Não sei se você conhece o Jericinó em Nilópolis. Parque Jericinó. Muito bom. Eu levei uma mulherada arrumada. Isso aí.
levei uma mulherada arrumada para lá, e a Paty botou as mulheres para fazer exercício físico lá ao ar livre. Mulher que nunca tinha feito, nunca tinha se exercitado, nunca tinha feito nada. E assim, foi uma experiência também muito, muito, muito boa. Elas saíram de lá renovadas, sabe? Então, é muito importante mesmo essa movimentação do corpo. Outra coisa, é uma dica muito boa por conta da ansiedade. A gente está em casa aí esses dias, o pessoal está dormindo 4 horas da manhã, toma café na hora do almoço, almoça na hora do lanche da tarde, meia-noite está jantando. Pensa como está o metabolismo dessa pessoa. 30 segundos, vai cair, tá? Vai cair? Vai cair, a gente volta de novo. E aí, 10 minutinhos a gente encerra, tá bom? Vou encerrar aqui. E aí a galera continua com a gente aí, tá bom? Pra gente fazer esse fechamento aí, pessoal. Volta de novo, gente. Todo mundo. 10 minutinhos a gente fecha aí. Valeu? Valeu. Sobre a questão do nosso metabolismo, que está muito bagunçado. Estamos dormindo muito tarde, dorme 4, acorda 1 hora, aí depois você dorme 4 de novo, e a gente não está almoçando, não está tomando café, não está fazendo as refeições no momento correto, e isso também faz um mal terrível para a nossa saúde emocional. Acorda de baby doll e pijama e fica até a noite de baby doll e pijama. Gente, vamos dormir no horário certo. Por quê? Se você está dormindo 4 horas da manhã, o que você está fazendo? Lendo a Bíblia. Mentira. Não está. Orando muito menos. Você está fazendo o quê? Mexendo no celular, você está na internet, você está maratonando série, você está conversando com seus amigos, está vendo notícias de quem morreu, de quem está vivo. Entende? Isso tudo é acúmulo. Eu costumo dizer que isso são agentes estressores. Agentes estressores provocam, sim, sintomas de ansiedade. Então, a gente precisa, por mais que esteja em casa, reorganize a sua rotina, mesmo em casa. Porque a galera está estudando online, precisa estudar online. Então, você vai acordar num horário legal, você vai tomar o seu café, aí você vai fazer os exercícios aí que o Maico vai começar a ir atender online também. Aí, passando aí pro pessoal o exercício, faz um exercício físico, aí você vai almoçar no horário certo. Enfim, reorganize a sua rotina. Procure fazer as coisas nas horas corretas, que isso não vai causar ociosidade, né? Que é aquela questão de você estar vazio, sem nada para fazer, que a ociosidade vai provocar, sim, a ansiedade. Ai, não tem nada para fazer, ai, que tédio, ai, meu Deus, quando que isso vai acabar, não sei o quê. Procure fazer, tem que procurar atividades e reorganizar a sua rotina. Isso também é uma dica muito bacana para que a ansiedade aí não bata aí na sua porta, na porta aí da sua mente, das suas emoções. Show. Vai deixar mais uma dica aí ou fechou nessa? Vamos fechar nessa, senão eu vou falar pra caramba. Show de bola. Galera, a Lu, quem não acompanha, quem não segue ela lá na página dela, tá? No Instagram, tem no YouTube também. Ela está postando bastante. Tem até já lá 3 vídeos falando sobre ansiedade lá no canal dela do YouTube. Um monte de dica aqui tá lá no vídeo, tá no YouTube. Segue ela lá, tá bom? Com toda certeza você vai ser muito abençoado. A galera que eu vi gente falando assim, eu preciso de consulta, pode chamar ela lá no direct que ela vai conversar com vocês, tá bom? Com toda certeza ela vai ajudar bastante. Já estão botando teu telefone aí, eu acho. Eu coloquei que a Laís, a minha amiga goiana. Já estão botando aí, então. Você chama ela lá, conversa com ela lá, tá bom, galera? E acompanha ela na rede social. Hoje ela ainda vai estar... É 8 horas, né, Lu? 8 horas. Lá tá no com uma Facebook. live. Vai ser no Face? Vai ser no Facebook. Tá, show de... Gente, que live vai ser essa? Vai falar sobre perdão, não é? Vai falar sobre poder terapêutico do perdão.
Poder terapeuta do perdão. Eu tenho um livro aqui que é muito bom, que vai falar sobre isso, porque o perdão é confrontador, da Antonieta Rosa. Então, assim, tem muita gente enclausulada, gente da igreja que está aprisionado porque não liberou perdão. Então, assim... Carregando corrente. Exatamente. Quem puder, assiste ela lá, acompanha ela lá 8 horas, vai ser bênção. Eu quero agradecer ela aí pela participação, pela ajuda, pela colaboração. Se Deus quiser e ela permitir, aí se a gente ainda estiver nesse período aí, a gente vai marcar uma outra live aí com outro assunto, que a gente vai continuar com a nossa live. A gente acabou essa série hoje sobre qualidade de vida e a gente vai entrar em outras séries e com toda certeza a gente vai chamar ela para participar aí, se ela puder, se ela tiver horário para nos atender. Valeu, Lu? Obrigado mesmo pela sua atenção, pelo seu tempo precioso. Olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Como disse o Maicon, meu Instagram é esse daí, Pizza Luciana Moraes. Tem um canal lá no YouTube também, que é Luciana Moraes Psicanalista. Deixei o meu número aí. Quem quiser também o meu número, pode pedir o Maicon aí. Libero ele aí para estar passando aí para vocês. Foi muito bom passar essa tarde aqui com vocês, tá bom? E a minha oração nessa tarde é para que o Cristo blinde a mente de vocês, para que nenhum mal chegue aí na cabecinha, nos sentimentos, na mente de vocês, que vocês possam ser guardados, tendo a certeza de que isso tudo é uma fase, isso vai passar. Existe tempo determinado para todas as coisas, assim diz as Sagradas Escrituras. Isso é um tempo que precisávamos viver, né? Eu penso que esse tempo aí de isolamento, de quarentena, está sendo ruim. Não vamos ser demagogos, falar que, nossa, tudo muito bom. Não, está sendo ruim. Mas quando a gente entra para o lado da ressignificação, em dar um novo significado para isso tudo, a gente percebe também que a gente está tirando lições. Estamos tirando coisas boas daí. E o Deus que governa tudo, ele não está inerte a nenhuma situação e com certeza ele vai nos fortalecer para andar mais aí 1 milha ou quantas milhas forem necessárias até isso tudo acabar. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Maicon, muito obrigada, tá, meu amigo? Deus te abençoe. Abençoe a sua linda esposa e que a sua casa seja cheia de bênção, que nenhum mal chegue à tua casa, à tua tenda, que vocês sejam guardados pelo Senhor. Deus abençoe seu ministério lindo, tá? A sua igreja linda, seus pastores. E estou aqui, sempre que quiser, pode me usar que eu deixo, tá bom? Deus abençoe, tá bom, gente? Muito bom estar com vocês. Fica com Deus. Então é isso aí, galera. Obrigado aí pela participação de vocês aí nessa live, que foi muito, muito top, muito bacana, muito esclarecedor. Acredito que fomos muito abençoados, tá? Como eu falei, a gente acaba hoje essa série sobre qualidade de vida. Semana que vem